Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus tem uma palavra no seu coração. O texto bíblico de hoje está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, versículo de número 4, que diz assim: Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Quando nós olhamos para esse texto bíblico, nós vemos aqui um dos textos mais importantes da Bíblia Sagrada, porque está falando de duas colunas importantes da igreja. Não apenas colunas que sustentam uma igreja, mas uma coluna que sustenta uma casa, uma família, uma vida, que é oração e a palavra. São duas coisas importantíssimas. Alguém perguntou: o que é mais importante, a oração ou a palavra? E alguém respondeu: a palavra é tão importante que o Espírito Santo colocou a oração na frente, para que a oração viesse junto com a palavra. Uma palavra, ela se torna poderosa com oração. Porém, uma oração precisa ter o conteúdo da palavra. As duas estão unidas. Falando disso, eu lembro de uma certa ilustração onde havia um barquinho, e nesse barco um remo chamado oração e outro remo chamado palavra. Se o remador começar a remar e remar só com o remo da oração, o barco fica só girando para um lado. Se por outro lado pegar o remo só da palavra, o barco também vai ficar girando somente para um lado, ou seja, não vai sair do lugar. Mas se tiver palavra e oração, o barco sim vai ter um propósito e vai seguir em linha reta. Assim também é a nossa vida. Nós precisamos ter oração e precisamos ter a palavra. Essas duas dádivas de Deus que o Senhor deixou para a nossa vida. Uma igreja que não ora está fadada ao fracasso. Porém, também uma igreja que não tem palavra é uma igreja triunfalista. É uma igreja que está sustentada apenas em palavras de homens, sabedorias de homens. E nada pode acontecer. Nós precisamos da palavra de Deus, porque através da palavra que existe libertação, como está lá em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quem é a verdade? João 17:17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Entendemos que a palavra é a verdade e a palavra é que liberta. A palavra não apenas liberta, mas a palavra também, ela vivifica, a palavra sustenta, a palavra é o alimento, como por 3 vezes está escrito na Bíblia. Lá em Lucas, capítulo 4, versículo 4, nós vamos ver isso. Mateus, capítulo 4, versículo 4, nós vamos perceber, como está lá em Deuteronômio 8:3, que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra é o alimento. Assim como você alimenta-se todos os dias para viver com seu corpo físico nesta terra, não tem como viver espiritualmente sem a palavra de Deus. Assim como a oração. A palavra Deus fala com você. Na oração, você fala com Deus. E você precisa se comunicar com Deus todos os dias. Ele deseja ouvir você. Os ouvidos dele não estão agravados para que não possa ouvir você, a não ser que você tenha algum impedimento, um pecado não confessado, algo que você precisa arrepender-se. Mas é só o fato de você se arrepender, orar a Deus, você precisa confessar a Deus, falar com Deus, e aí você já está abrindo caminho para estar na presença de Deus. Porque sem oração não tem comunicação com Deus. Não existe relacionamento sem oração. Precisamos orar mais, precisamos buscar mais, precisamos da oração e precisamos da palavra. Alguém disse assim: mas eu não gosto muito da palavra, eu gosto mais da oração. Está errado. Você precisa gostar de oração e você precisa gostar da palavra, porque a palavra é o meio pelo qual Deus fala com você, e a oração você fala com Deus. Então não existe pessoas, e não pode existir, que você só gosta da palavra ou só gosta da oração. Precisamos orar, precisamos ouvir a palavra, precisamos amar a palavra e precisamos também amar a oração. Que Deus abençoe, que você tenha um ótimo dia
Que Deus lhe guarde, lhe proteja e abençoe, e que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Fica na paz, que Deus possa prosperar os seus caminhos. E não esqueça, ore e propague esta palavra também.